Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos entender um pouquinho sobre campo elétrico. Como são geradas as linhas de campo elétrico e como que se calcula o vetor campo elétrico. Tranquilo? Uma boa aula para vocês e vamos começar. Então vamos lá, pessoal. O que é o campo elétrico, né? Vamos observar o seguinte. Vamos colocar uma carga elétrica em uma determinada posição do espaço, ok? De tal forma que uma outra carga de prova colocado próximo dela vai sofrer uma interação, ok? Devido à presença dessa carga que já está ali existente. Vamos verificar. Olha lá. Eu tenho aqui uma carga Q e essa carga Q gera um campo elétrico ao redor dela. Essa, então, é a carga geradora ou carga principal. Aí eu venho com uma carga de prova e coloco essa carga de prova onde? Exatamente ali próxima dessa carga geradora. O que vai acontecer? Essa carga elétrica de prova vai passar a ficar submetida por uma força elétrica criada ao colocar próxima a essa carga geradora. Né? Então vai existir aí uma força de atração, uma força elétrica de atração entre a carga Qzona, né, Qzão, e a carga Qzinho. Né? Por quê? Porque é uma positiva e a outra negativa. E a gente já conhece essa historinha lá dos conceitos iniciais de carga elétrica. Né? Cargas de sinais contrários se atraem, não é isso? Então aí ó, vai existir uma força elétrica de atração, constituindo aí um par ação e reação entre a carga positiva geradora e a carga de prova negativa. Se eu colocar uma terceira carga de prova, olha o que vai acontecer. Quanto mais cargas eu for colocando aí, mais carguinhas de prova vão começar a sofrer o quê? Influências desse campo elétrico. Não é isso? Agora, se eu coloco essa carga fora desse campo elétrico, essa carga não vai sofrer influência nenhuma, que é o caso aí dessa segunda carguinha de prova que eu coloquei aí. Eu coloquei ela fora desse campo elétrico, né, criado pela carga geradora. Ela não vai estar submetida a ação de força nenhuma, ok? O vetor campo elétrico, pessoal, olha lá, uma carga Q, um ponto P. O campo elétrico criado aí, ó, é um vetor. Então, olha bem, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial, porque ele tem direção e sentido, ok? Nesse ponto P aí, ó, é criado o quê? Esse vetor campo elétrico, tudo bem? Agora, o que vai determinar a direção e o sentido desse vetor campo elétrico nada mais é que a carga geradora, ok? Olha lá, considere uma região do espaço onde seja colocada uma carga principal Q, gerando então um campo elétrico no local. Posicionando uma carga de prova Q em um ponto P dessa região, sobre ela atuará uma força elétrica. Por definição, o vetor campo elétrico criado por Q no ponto P será dado, olha lá, vai ser dado por essa fórmula. Força dividido por Q. E o Q em módulo, porque eu sei que pode ter carga positiva e negativa. Como eu estou calculando o valor modular, né, o valor em módulo do campo elétrico, me interessa achar o valor positivo. A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, por quê? Porque a unidade de força é Newton, e a unidade de carga elétrica é Coulomb, então a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Percebam, E e F terão sempre a mesma direção. Olha lá. Se a carga de prova for positiva, olha bem, no ponto P eu coloco uma carga de prova positiva. Eu vou ter um campo elétrico para a direita e a força também para a direita. Agora, se eu coloco uma carga negativa, uma carga de prova negativa, o vetor campo elétrico e o vetor força terão sentidos contrários, mas terão a mesma direção. Lembra, direção é o quê? Horizontal. Né? Nos dois casos, direção horizontal. No primeiro caso, carga de prova positiva, mesma direção e mesmo sentido. No segundo caso, carga de prova negativa, mesma direção, porém sentidos contrários.
ok? Então aí, ó, eu teria o campo elétrico da mesma forma para fora, porém a força elétrica estaria apontada para dentro. Tudo bem? Linhas de força. O que são linhas de força, pessoal? Linhas de força são linhas imaginárias que determinam a direção e o sentido de propagação do campo elétrico. Beleza? O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Tem a mesma direção e sentido da linha. Né? Para que elas são utilizadas? Elas são utilizadas para representar um campo elétrico. Olha lá. Então aí, ó, eu tenho um campo elétrico, essas são as linhas de força. Né? Então as linhas de força, elas representam o quê? A direção e o sentido do vetor campo elétrico. Olha lá. Ponto P. Qual que é o campo elétrico exatamente no ponto P? Lembra, o vetor campo elétrico não é tangente à linha de força? Se ele é tangente, ele vai tocar em um único ponto. Então, o vetor ele não faz curva, né? O vetor ele é um vetor, uma linha reta. Então, quando eu aplico ali no ponto P o vetor campo elétrico, ó, se o vetor campo elétrico está indo da esquerda para a direita, o que acontece? Então, o vetor campo elétrico ele tem que, nesse ponto, representar o quê? Um vetor tangente indo no sentido da esquerda para a direita. Né? Então, você está indo da esquerda para a direita, vai aparecer ali um vetor tangente ao ponto P a essa linha de força. Percebam aí que quanto mais próximas uma linha da outra, a intensidade do campo elétrico ali naquele local é maior. Então, quanto mais afastadas essas linhas estiverem, menor a intensidade do campo elétrico. Quanto mais próximas essas linhas estiverem, maior a intensidade do campo elétrico. Por isso que eu achurei ali, ó, bem no meizinho ali, ó. No meizinho ali as linhas estão mais próximas umas das outras, não é isso? Então a intensidade do campo elétrico ali em E2, ela é maior do que em E1 e E3. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo aí, ó. A gente vai observar nesse vídeo aí o aparecimento das linhas de força, que são linhas imaginárias, né, gente? Então, com esse experimento aí, a gente vai conseguir perceber essa criação, essa existência das linhas de força do campo elétrico. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de sabão em pó na superfície e vou ligar o nosso gerador de alta tensão. Então, coloquei um tecido escuro aqui embaixo, vou colocar mais sabão e vamos começar de novo. Bom, então dá para perceber aí, né, linhas de campo elétrico saindo de um dos eletrodos e se dirigindo até o outro. Uma observação, pessoal. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico ele é uniforme, gente, quando eu tenho a representação de linhas retilíneas paralelas umas às outras. Então, quando eu tenho isso daí, ó, como esse caso aí dessa figura, eu vou ter o quê? Um campo elétrico uniforme, ou seja, um campo elétrico que não muda no decorrer do tempo, no decorrer aí desse deslocamento aí, de qualquer ponto que eu pegar aí, ó, dessas linhas, né, desse interior desse campo aí, o módulo, o valor do campo elétrico é o mesmo. Isso é campo elétrico uniforme. Agora, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, pessoal, olha lá. Eu tenho aí uma placa positiva e uma placa negativa, né? Uma placa metálica eletrizada positivamente à esquerda e uma placa metálica eletrizada negativamente à direita. Como que vai ser o campo elétrico no interior dessas placas? O vetor campo elétrico e o módulo do campo elétrico no interior de duas placas paralelas, ele é uniforme. Então, qualquer ponto que eu pegar aí do campo elétrico no interior dessas placas, ele vai ser o mesmo. Então, se eu fosse traçar linhas aí, as linhas seriam paralelas, né? Indo da placa positiva para a placa negativa. Teria, então, linhas paralelas no interior dessas placas. Já na parte externa, pessoal, o campo elétrico é nulo. Por quê? Porque o campo elétrico criado pelas placas A e B, né, as placas positivas e negativas, eles se anulam, né? Eu tenho aí no interior, eu tenho o campo elétrico uniforme, mas externamente um campo se anula com o outro. Então, fora dessas placas aí, o campo elétrico é nulo. Linhas de força aí criadas por uma carga pontual positiva.
As linhas são sempre radiais e para fora da carga positiva, ok? Se eu jogo uma carga de prova negativa, o que vai acontecer? Ela tende a ser atraída pela carga positiva. Então tem uma força elétrica de atração da carga de prova negativa para a carga geradora positiva. E o campo elétrico? O campo elétrico sempre contrário, porque a carga é negativa. Agora, se eu tenho uma carga geradora negativa, olha lá o que vai acontecer. Se eu jogo uma carga negativa nesse ponto P, negativo com negativo não repele? Vai existir então uma força elétrica de repulsão. E o campo elétrico agora vai ser para onde? Para dentro, porque a carga negativa, né, geradora, a carga geradora é negativa. E um dipolo elétrico, olha lá, foi o caso, né, daquele experimento que a gente fez lá, ó. A gente tinha 2 eletrodos dentro ali daquele óleo quando a gente jogou aquele sabão em pó. Eu tinha ali um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa. E aí teve aquela criação daquelas linhas, que ficou exatamente, né, mais ou menos aquilo ali, ó. Linhas de campo saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Se eu tenho 2 cargas positivas, olha o que acontece. As linhas de campo sempre estão saindo da carga positiva, então não vai ter encontro no centro, né? Da mesma forma lá, negativa. Mesma estrutura, só que agora o campo está entrando nas cargas negativas. Calculando agora o vetor campo elétrico, ó, se campo elétrico é força dividido por carga, lá da lei de Coulomb a gente sabe que força é a constante elétrica do meio vezes uma carga geradora vezes a carga de prova dividido pela distância ao quadrado e dividido pela carga, julgando na fórmula de campo elétrico. Cortando aí o que dá para ser cortado, né, pessoal? O campo elétrico vai ser K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Então eu já sei que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa a carga geradora da carga de prova. Então, se é inversamente proporcional ao quadrado da distância, quando eu vou traçar um gráfico campo elétrico por distância, eu vou ter uma hipérbole. E uma hipérbole, na medida que decresce o campo elétrico, a distância entre a carga geradora e a carga de prova aumenta. Se eu tiver diversas cargas pontiformes, olha lá, eu não vou ter a criação de vários campos elétricos? Tem várias cargas pontiformes, não é isso? Aí eu quero saber o vetor campo elétrico num determinado ponto P. Eu não vou ter um campo elétrico criado por cada carga? O campo elétrico resultante vai ser o quê? Vai ser o somatório de todos os campos elétricos criados por cada uma dessas cargas. Então, pessoal, esse é o conceito que vocês têm que saber sobre campo elétrico e linhas de forças de campo elétrico. Vocês já estão preparados para fazer as questões que estão no primeiro formulário aí do nosso PET 3. Tranquilo? Qualquer dúvida, podem perguntar, podem mandar mensagens, podem mandar perguntas. Ok? Bom trabalho, façam a atividade com atenção e até a próxima aula.